Hoje nós vamos analisar um assunto sobre o tema Cristo já era antes das eras. A gente vai dar uma analisada também no Antigo Testamento para identificarmos alguns aspectos da pessoa de Cristo que há ainda, irmãos, por incrível que pareça, no meio do povo de Deus, tem muitas pessoas que eles são, ou têm uma afirmação, ou talvez não receberam a revelação do Senhor ainda, no sentido de que uma grande porcentagem de pessoas que são cristãs ainda acreditam que o início de Jesus foi ali no ventre de Maria. Não foi. Ele já era antes das eras, ele era um com o Pai, ele era Deus. Deus, nós vemos ali um princípio muito interessante sobre Jesus Cristo, que já era antes da fundação do mundo. Temos figuras lindas de Cristo ali no Antigo Testamento e aparições dele mesmo em figura humana. Melquisedeque era uma linda figura de Cristo. Ele não teve começo de dias nem fim de existência. Então, ele, como figura do Senhor, mas temos algumas aparições que nós chamamos de teofanias. Nós vamos entender o que isso significa, à luz da palavra de Deus, para então, irmãos, saber de algo muito importante para nós, que aquele, se você creu, aquele que habita em você, é o Deus de todos os tempos, é o Deus das eras, é o Deus da eternidade, é o Deus que não tem começo de dias nem fim de existência. Ele é Deus. Claro que pela a mente do homem não pensar de uma forma eterna, então por isso que surgem muitos questionamentos. Por exemplo, cada pergunta absurda: quem criou Deus? Se Ele criou todas as coisas, quem criou? Então Ele não tem, não foi criado, Ele é, Deus é Deus. Sempre a Bíblia vai expressá-lo da seguinte maneira: Deus é nosso refúgio e fortaleza, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Então seria inconcebível para uma mente que seja esclarecida pelo Espírito do Senhor continuar pensando que a Trindade existia, sempre existiu, e que quem foi que se encarnou então? Foi Jesus. Mas Jesus teve o início ali no ventre de Maria. A encarnação dele sim, mas ele já era um com o Pai. Nós vamos analisar hoje. Então vamos para o primeiro texto da palavra, João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler apenas o versículo 5, para nós iniciarmos então este estudo. E para ficar mais claro então, irmãos, vamos a partir do verso 4. João 17:4, aqui nesta linda oração sacerdotal do nosso amado Senhor Jesus ao Pai, uma oração linda, oração sábia, e aqui ele revela da sua existência. Quase todo o capítulo ele vai fazer menção de que ele já era um com o Pai, antes que houvesse mundo. Aqui no 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vamos orar. Nosso Pai, como somos gratos ao Senhor pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, por esta manhã. É gracioso para o nosso coração saber que Tu és o Deus misericordioso e as Tuas misericórdias já se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas. As Tuas misericórdias também não têm fim e ela é nova a cada manhã, e ela é a causa
de nós não sermos consumidos. Te louvamos porque grande é a tua fidelidade. Nesta manhã que teu Espírito venha possuir-nos, a nossa mente, o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos e trazer a revelação da pessoa de Cristo. Com este assunto queremos tratar nessa oportunidade. Nos dá sabedoria, Pai, para compreender o que Tu dizes. Nos dá discernimento, Pai, para nós não engasgarmos com aquilo que não seja do Senhor. E não permita, Pai, que nada de nós possa aparecer, mas senão unicamente a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que Ele era antes de todas as eras. Então louvamos ao Senhor, porque o Cristo que habita em nós é o Todo-Poderoso. Então nele nós estamos, isso é tão maravilhoso para o nosso coração. Pai, faça com que o nosso coração compreenda isso, creia nisso e descanse nessa suficiência, Pai. Faça isso com cada um de nós. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele falando, escrevendo aos Coríntios, ele diz que muitos ainda não conhecem a Deus. Não há esse conhecimento em todos. Esse conhecimento que ele se falava ali é um conhecimento que ele é aprofundado na medida em que nós vamos caminhando com o Senhor. Então, o que o Senhor deseja de nós, a sua igreja? Que venhamos a conhecer o Senhor, o nosso noivo, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, aquele que realizou uma obra no Calvário completa e plena. Irmãos, que coisa linda é essa? Ele tirou o nosso pecado, Ele nos fez livres, Ele nos levou a morrer junto com Ele para o pecado. Então nós sabemos que a nossa natureza perversa foi arrancada de nós, foi colocada nele, crucificada, Ele deu um fim nela, Ele consumou a obra do Pai. A obra do Pai era tirar todas as ervas daninhas que havia sido colocado dentro de nós. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fez isso com uma precisão, com uma exatidão incomparável. Foi uma obra plena e perfeita. Plena e perfeita por quê? Porque a cruz tratou comigo e com você aquilo que nós somos, pecadores por essência. Então a cruz tratou comigo e com você. Nós fomos inseridos ali no corpo de Cristo. Nós morremos para o pecado, fomos enterrados, porque aquilo que morreu, aquilo que não presta tem que ser morto, enterrado. E quando morre tem que enterrar. Irmãos, mas gloriosamente nós sabemos, essa é o suprassumo do Evangelho, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Recebemos a nova vida, a vida de Cristo, a vida desse Senhor Jesus que era antes de todas as eras. Como ele disse aqui nessa linda oração: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, a Trindade vivia harmoniosamente numa comunhão profunda, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a segunda pessoa da Trindade, então, respondendo ao anseio do Pai. Imagina para o coração do Pai, toda a sua criação havia corrompido por causa do pecado, e Deus o Pai havia proposto no seu coração, desde os tempos eternos, ter uma família com muitos filhos, mas o pecado entrou no mundo. Claro que Deus já sabia, ao criar o homem, que este homem, Adão, iria pecar, que ele iria desobedecer ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala em diversos pontos, que todo pecador, ele não é apenas pecador, filho espiritual do diabo, mas ele é filho da ira, filhos da desobediência. Ou seja, isso nos arremete para Adão, que desobedeceu ao Senhor. Ele não creu naquilo que Deus havia dito: no dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês irão morrer espiritualmente, serão separados de mim, porque Deus é santo, 3 vezes santos, o Pai santo, o Filho santo e o Espírito santo. Então ele não pode ter comunhão com o pecado. Não há uma possibilidade de um Deus santo possuir uma pessoa, no sentido de nós sermos habitação dele, se há o pecado em nós. Entende? Mas por que nós pecamos tanto ainda? Porque ele também sabe que a nossa personalidade, a nossa alma,
conviveu com o velho homem mais de 6.000 anos. Então muitas coisas temos que despojar de nós, com a ajuda do Senhor. Antes nós não conseguimos nos despojar de coisas que estavam impregnadas em nossa alma, essas coisas nos dominavam, porque o velho homem estava ativamente exercendo a sua função em nós, pecar. Impulsionava a nossa alma a sempre pecar, mas Cristo entrou na nossa história. Ele não perguntou para nenhum de nós se nós queríamos morrer, queríamos que Ele morresse por nós. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o que é mais interessante, que temos essa bendita revelação nas Escrituras, irmãos, que como o pecado entrou pela vida em nós, vida de Adão, ele só há uma maneira de tirar o pecado de nós, é pela morte. Porque se ele arrancasse de nós, como muitos têm pregado aceitar Jesus, e tem muitas fianças que creem nisso aí, isso é um absurdo, irmãos, não tem nenhum fundamento bíblico para nós aceitarmos Jesus. Imagina um irmão aqui, uma pessoa aqui, que nós estamos velando ela dentro de um caixão, e você chega para ela, conversa com ela, levanta daí, etc. Não vai levantar porque está morto. Então Deus inseriu neste homem a vida zoe de Deus. Quando cremos, irmãos, que o nosso pecado foi removido pela nossa união com Cristo, morte e ressurreição, claro, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, porque o pecado foi removido. Então não há nenhum empecilho para que Ele habite em nós e em nosso espírito. Quando o Espírito vem para nós, Ele nos regenera, traz uma nova vida, a vida de Cristo. Não apenas a vida de Cristo, o Pai vem morar em nós, o Filho vem morar em nós, Filho eterno, que nós vamos analisar hoje, que era antes das eras, Ele já era, Ele é Deus de Deus. Então, e o Espírito Santo vem trazer na pessoa de Cristo, desvendando os nossos olhos, para que nós venhamos a saber que em Cristo há nele toda a plenitude divina. Tudo que é Deus, tudo que é de Deus, tudo que é celestial está em Cristo. Agora, irmãos, isso não alegra o seu coração em saber, como diz as Escrituras, que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim? Irmãos, para pensar, que coisa gloriosa é essa? Você é filho de Deus, uma filha de Deus, você é um eterno filho de Deus. A morte não tem mais domínio sobre você, porque o que nos leva à morte eterna é o pecado. O pecado foi removido de nós. Então, Romanos 6, versículo 14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós morremos para ele, ressuscitamos para viver uma vida nova, ou novidade de vida, vida de Cristo. Percebe, irmãos? Esse Jesus Cristo maravilhoso, que nessa linda oração aqui, ele fez um pedido ao Pai, para que ele pudesse então retornar, ou ter aquela glória com o Pai, de comunhão, antes da fundação do mundo. E como deve ser lindo, eu penso, irmãos, que na glória nós iremos poder, claro, nós já somos chamados aqui para esta comunhão com a Trindade, mas deve ser maravilhoso você pensar na Trindade, como era esta comunhão, quando de repente o Pai quis criar uma noiva para o seu filho, e o Pai, na sua onisciência, aquele que vê o final antes do começo, quis criar o homem e deu ao homem livre arbítrio para que ele pudesse escolher. Então, vocês se lembram lá em Gênesis capítulo 2, de todas as árvores podereis comer livremente. Esse Adão e Eva tinha livre arbítrio. O homem hoje, muitos afiançam que ele tem livre arbítrio, que faz o que quer, mas não faz o que quer, irmão. Porque Jesus disse assim, em João 8, quem comete pecado é escravo do pecado.
Há uma escravatura reinante na vida do homem pecador. E o escravo, ele não tem liberdade. Mas eu faço o que eu quero. Você faz o que você quer, mas você está nos laços do diabo para cumprir a vontade dele, e ele sopra na sua mente, nos seus ouvidos, na sua mente, ele ganha a tua mente para que você vive fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, achando que isso é um desejo do seu coração, mas é um desejo do coração dele, de Satanás. Só que quando cremos no Senhor, nós perdemos essa velha vida, ganhamos uma nova. Sabe o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, versículo 23? Vocês foram comprados por preço. Comprados por preço? Se eu fui comprado, de quem eu era? Satanás. Lucas vai dizer o seguinte: quando aquele valente, referindo-se a Satanás, ele guarda em segurança os seus bens, pessoas, vidas, aí vem um outro mais valente do que ele, entra ali na sua casa e rouba-lhes os bens. O que isso significa? Que Satanás tem todos sob seu domínio, mas neste mundo, irmãos, você é uma experiência disso. Eu e você, nós éramos escravos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, da nossa vontade, mas Cristo veio, Ele abriu a tampa do caixão, onde nós estávamos mortos, como que lá em Ezequiel, vale de ossos secos, sequíssimos, sem nenhuma vida. Nós não tínhamos condições de nos nutrirmos de vida para nós mesmos, nós não conseguimos, irmãos, ter uma vida eterna por nós mesmos. Tudo nos foi dado, tudo que nós recebemos foi dado de cima para nós. A nossa vida veio de cima para nós. Isso é maravilhoso. Então agora Ele faz uma limpeza, tira o nosso velho homem, crucifica e leva à morte. Pela ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo. A nossa casa agora ficou limpa. Onde é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus, irmãos? Vamos lá na casa de Deus. Essa é uma figura, é uma forma de pensar totalmente errônea. Nós não vamos à igreja. Você, como um membro do corpo de Cristo, vai vir para este local de reunião, e aqui os membros constituem o corpo de Cristo, a vida da igreja. Mas para que Deus pudesse habitar em nós, Ele fez uma limpeza. Como que é a limpeza que Ele faz em nós? De que maneira você acha que Ele vai nos limpar? A Bíblia fala de purificação. O que tem poder para purificar, meus irmãos? O sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Torna tudo limpo, que quando o Pai vem habitar, é como que se... Lembra da arca, que era toda betumada por dentro? O nosso corpo, o nosso interior, o nosso espírito que estava morto, ele recebeu vida, a vida de Cristo. Então, para que o Pai habitasse em nós, o Pai primeiro, ele precisa de ter uma... Ele tem essa certeza, é Deus, misericórdia, falando com muita reverência aqui. Lembra que ele disse lá em João 14, 23? Se alguém me ama, guardará ou obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como que o Pai 3 vezes santo vem morar dentro de nós? Porque o sangue do Cordeiro, irmãos, nos purificou de todos os nossos pecados. Quando o Pai vem para dentro de nós, eu acho que o Pai tem aquele choro de alegria por saber que agora Deus encontrou uma casa. É mais ou menos assim: o Filho providenciou uma casa para Deus, e o Pai providenciou uma noiva para o seu Filho. Que linda isso, irmãos! Um preparando uma coisa para o outro, e o Espírito Santo sempre nos orientando, nos habilitando, nos fazendo reconhecer que nós somos a igreja do Deus vivo,
Então, onde Deus habita? 1 Coríntios, lembra? Capítulo 3, versículos 16 e 17. Porventura não sabeis que o vosso corpo é o santuário de Deus? Que Deus habita em vós? E que se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo ou é sagrado. Quem nos fez santos, irmãos? O Senhor, purificando-nos. E agora Ele quer, mediante a nossa obediência ao Senhor e à sua palavra, possamos crescer em santidade, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. Este é um cristianismo proposto para Deus o Pai, para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Você almeja crescer no Senhor? Você almeja crescer na graça? A graça, nós temos na palavra graça abundante, superabundante e uma graça em plenitude. É uma graça que não cessa. É uma graça porque ela é infinita. É uma graça que nos capacita a viver a vida cristã, mediante a habilitação do Espírito, na graça. Agora, infelizmente, irmãos, muitos não têm respondido a esta graça. Não levam o Senhor Jesus Cristo a sério. Irmãos, nós não somos deste planeta Terra. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso bendito e amado Senhor Jesus Cristo, que um dia Ele virá nos buscar, para estar com Ele para todo sempre. Primeiro vai ser um encontro lindo. Você que não tem asa nenhuma, você vai ser arrebatado a encontrar o Senhor nos ares, e deste modo estaremos para sempre com o nosso amado Senhor. Irmãos, tudo está preparado para nós. Agora nós vamos analisar um pouquinho que Jesus, Ele não teve o seu início ali no ventre de Maria. Agora, irmãos, é importante que nós compreendamos que a primeira aparição do nosso amado Senhor Jesus Cristo na terra não ocorreu quando Ele nasceu ali de Maria, sua mãe. Já tivemos muitas manifestações dele aqui na face da terra, ali a Virgem, né? A respeito dessas misteriosas aparições, ou teofanias, as Escrituras simplesmente registram que, de uma forma tão clara, ela traz para nós um fato das aparições de Cristo no Antigo Testamento, em forma humana, mas ela não traz nenhuma explicação. Então precisamos de revelação neste assunto aqui. Então nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, entender o que é teofania. Você já ouviu essa palavra teofania? Ela é uma combinação de duas palavras gregas. Theos é Deus e phanie significa aparições ou manifestações. Então, teofania é uma manifestação visível de Deus, ou vou acrescentar algo aqui, na terra, nas aparições que o Senhor Jesus aparecia ali na terra. E literalmente, teofania significa Deus que se manifestou, ou Deus, ou a manifestação de Deus a nós. Vamos então citar aqui alguns exemplos. Na Bíblia tem muitas teofanias de Deus. Por exemplo, você se lembra quando Moisés disse para Deus assim, quando Deus havia chamado Moisés para libertar o povo dele lá do Egito, e aí Deus, a primeira manifestação dele, você se lembra, foi naquela sarça ardente, aquele fogo queimava aquela sarça, a sarça não se consumia, porque o nosso Deus é o fogo consumidor, né? A palavra dele diz é fogo. E a gente vai ver algumas coisas muito interessantes aqui hoje, com a ajuda do Senhor. Então abra seu coração para que o Espírito ministre ao seu coração.
Não seja um incrédulo, mas uma pessoa que de fato crê e descansa. Porque enquanto nós não crê no Senhor, a gente não vai descansar. Os cuidados desse mundo faz com que gere em nós uma certa aflição, né? Nós temos muito medo, a sociedade vive uma vida de medo. Então, quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, vamos entender muita coisa. E aí vocês se lembram que Deus disse para Moisés que era para libertar o povo de Israel do Egito. Mas aí Moisés disse o seguinte: e se eles me perguntarem, quem enviou você a nós? Você vai responder para eles: o eu sou me enviou a vós outros. A palavra fala que Deus conversava com Moisés face a face. Estou dizendo aqui, irmãos, que se Deus, o excelso Deus, soberano Senhor, sempre eterno Senhor, aparecesse para Moisés e falasse com ele na sua glória, Moisés seria totalmente consumido, porque ele estava em carne ainda, mas eram aparições teofânicas fragmentadas de Deus. O eu sou me enviou a nós. Agora você sabe quem que é este eu sou no Novo Testamento? Jesus. Sempre você vai encontrar essa expressão, principalmente no Evangelho de João. Vamos ver aqui um texto muito conhecido, João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse lá em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Paulo, ele pegou todos esses eu sous do Antigo Testamento, ele resumiu numa palavra, em Colossenses 3,11, Cristo é tudo, em todos. Tudo, irmãos, tudo é Cristo. E quem tem Cristo, irmãos, imagina, tem toda a plenitude da divindade habitando o seu interior. Irmãos, nós temos que verdadeiramente buscar ao Senhor, para que Ele revele quem é Cristo em nós. Em nós habita Cristo com toda a plenitude da divindade, na expressão que João escreveu em João 1,16. Todos nós somos filhos de Deus, temos recebido da sua plenitude, de Cristo, é claro, e graça sobre graça. Quanto mais você conhece o Senhor, essa graça vai multiplicando na minha e na sua vida. Aí você vai recebendo, compreendendo e recebendo mais da plenitude de Cristo. Por isso que temos a igreja, irmãos. Ele não pode derramar tudo que Ele é em você. Ele revela, dispensa um pouquinho para o irmão Ricardo, para o irmão Carlos, para o irmão Francisco, para o irmão Antônio, irmão Valdir, irmão Guilherme, para o irmão Cláudio, para a irmã Marta, para a irmã G. Então aí a igreja, ela é a plenitude de Cristo. Como é que nós sabemos que a igreja é a plenitude de Cristo? O apóstolo Paulo escrevendo de uma forma tão linda, irmãos, em Efésios 1, 22 e 23, a qual é o seu corpo, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Irmãos, nós somos a plenitude de Cristo, e Cristo, Ele é pleno para nós. Ele é a nossa sabedoria. Irmãos, que coisa linda, esse versículo aqui me empolga demais, faz chorar de alegria, porque ele diz assim: a igreja qual é o seu corpo, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Mas você vê como importante a vida da igreja, o corpo de Cristo, a reunião dos santos, ela é maravilhosa demais, irmãos. Então não faça pouco caso da reunião dos santos. Nós somos, irmãos, a noiva do Cordeiro, daquele que era desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo ele já era. Na expressão de Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem, hoje e o será para todo sempre. O Filho
nosso amado Salvador. Ele morreu por você numa cruz, Ele sofreu tantas rejeições. Ele foi crucificado, Ele apanhou, foi cuspido. Pessoas com tanta ira e raiva dele tiraram pedaços da barba dele. Imagina só, irmãos. Ele veio para amá-los, como o apóstolo Paulo, antes de conhecer o Senhor. Ele odiava Jesus Cristo. Por isso ele perseguia aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo. Matavam, batiam neles, prendiam, surrava-os. Mas quando o Senhor Jesus Cristo encontra o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, aquele clarão, aquela luz que iluminou, Paulo ficou cego, caiu por terra. E aí ouviu dos lábios do próprio Senhor Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina como ficou Paulo. Eu estava recalcitrando contra os aguilhões, eu estava dando murro em ponta de faca. Esse que odiava, e eu odiava tanto ele me ama. Ele morreu por mim, para me salvar. Entende, irmãos? Que coisa linda. E muitos hoje rejeitam a Cristo, odeiam Cristo quanto odeiam os cristãos. Lá vem aquele, já vai falar de Cristo. Ele veio para amar, para alcançar nós, para levar para Ele, para a glória, para dar vida eterna. Nós somos filhos de Deus, não vamos morrer mais eternamente, porque aquele que é a ressurreição e a vida habita em nós. E Ele mesmo disse: se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que Ele está querendo dizer? Se não crê em mim, vai morrer eternamente. Esse é o Cristo, manso e humilde de coração. Ele é tão acessível, irmãos. Ele é acessível a cada um de nós. Lembra daqueles leprosos? Ficavam fora da cidade e Jesus passava e eles clamavam: Jesus, nome lindo, né? Jesus. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Eu quero. E tocava nos leprosos: ser limpo. E eles saíam tudo correndo, felizes porque estavam curados. 10, e um voltou: Senhor, se prostrou. Graças te dou, Senhor, pela minha cura. Onde estão os 9? Isso acontece com muitos, que às vezes vai para a reunião das igrejas buscar bênçãos para os seus interesses pessoais. Temos que entender o princípio da cruz, irmãos. Viver uma vida de cruz. Nós só podemos viver para o Senhor vivendo uma vida de crucificados. Nós crucificados pertencemos ao Senhor. Quando nós temos um vislumbre de quem a pessoa do Senhor Jesus Cristo é para cada um de nós, nós vamos desejar, irmãos, ser voluntariamente, como diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Eu sou, porque Paulo está se referindo lá em Êxodo capítulo 21, que aqueles escravos que eram daquele proprietário, ele pertencia aos escravos. Os escravos tinham, aquele proprietário comprou os escravos serviam, a lei era 7 anos, depois de 7 anos tinha que dar a carta de alforria para eles. Mas o dono daqueles escravos era um senhor muito amoroso. Então, toma aqui sua carta de alforria, você está livre, você trabalhou para mim 7 anos, eu te comprei, agora você pode ir, está livre. Se você ir com a sua esposa, pode ir com a sua esposa. Mas aquele escravo dizia para o seu dono: olha, nós tivemos um tratamento na tua fazenda, maravilhoso demais.
Você nos tratou com tanto amor. Você cuidou tanto de mim, da minha esposa, da minha família. Você não tinha obrigação de fazer isso, mas o Senhor fez. Isso fez com que o Senhor conquistasse o nosso coração. Nós não queremos sair fogo. Nós queremos ser escravos de Ti por amor a Ti, porque eu, minha esposa, meus filhos amamos o Senhor. Então ele pegava esse escravo, levava aos juízes, furava a orelha dele na sovela da porta. Todo mundo que via ele dizia o seguinte: esse é um escravo, mas por amor. Cristo veio a este mundo, nos libertou das garras de Satanás. Nós estávamos aprisionados, sabe aonde? No império das trevas. Colossenses 1,13, Paulo, que linda visão foi dada para o apóstolo Paulo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como que Paulo não iria escrever isto inspirado pelo Espírito? Eu sou servo de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo estava dizendo ali? Eu sou escravo por amor ao Senhor. Eu não tenho outra maneira, não sei para onde que ir, como o apóstolo Pedro lá em João capítulo 6, quando Jesus deu aquele discurso falando sobre quem não comia minha carne, quem não bebia meu sangue, não pode ser meu discípulo. Muitos se escandalizaram com isso, duro é esse discurso. Foram deixando o Senhor. Então Jesus virou para os discípulos e disse: vocês também não querem ir? Vão. Pedro se levantou e disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor, precioso demais. Então, no Antigo Testamento, Ele aparecia de uma forma fragmentada. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Deus ali, Ele apareceu como homem a Jacó e lutou com ele. Ao referir-se a essa experiência, de Jacó, Jacó disse uma coisa muito interessante aqui. Capítulo 32 de Gênesis, vamos ler aqui o versículo, vamos ler a partir do versículo 27, mas o foco aqui é o versículo 30, que diz assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Irmãos, esse aqui era Jesus, estava ali em figura humana, em aparições humanas, porque o princípio de Deus para abençoar é fora de Cristo, Ele não abençoa ninguém, pelo Filho. E aí ele vai dizer o seguinte: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Está vendo? Que linda aparição do Senhor Jesus ali para Jacó. Coisa linda, irmãos. Que coisa preciosa, nosso Senhor. Então, e a minha vida foi salva. Irmãos, e por via de regra, admite-se, que aqui essa aparição era a segunda pessoa da Trindade que apareceu aqui para Jacó. Estou aqui nos ombros de muitos irmãos do passado, que tiveram visões, revelações do Senhor muito nítidas e claras dentro da palavra de Deus, e trouxe para nós isto. Então, admite-se que era aparições do Senhor Jesus em forma humana, porque Deus é Espírito, Deus não tem forma, mas quando era essas teofanias, manifestações de Deus ali em carne, era a pessoa do Senhor Jesus, e as aparições fragmentadas, porque era de uma forma humana que aparecia, porque via Deus face a face. Que coisa linda, irmãos. Então, ninguém viu a Deus, mas quem revelou Deus para nós? Agora vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18.
Vocês estão compreendendo, irmãos? Está fazendo sentido para os irmãos? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Olha que coisa linda nós temos aqui, irmãos. Diz assim a palavra, João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui também entra a nossa história, irmãos. Então fica muito claro que as aparições do Senhor Jesus, de Deus no Antigo Testamento, era o próprio Cristo em figuras humanas fragmentadas. Depois ele voltava. Estão me compreendendo? Até naquelas benditas profecias, vocês se lembram quando os profetas profetizavam? Irmãos, o que os profetas profetizaram? Cristo. Falavam de Cristo, anunciava Cristo, mas mesmo eles talvez não tiveram discernimento para compreender a respeito da pessoa de Cristo. Era muito confuso, porque Deus tinha um segredo no seu interior, Ele guardou nas eras no seu coração, mas Deus iria revelar esse segredo um dia. Nós não conseguimos guardar segredo por muito tempo, irmão. Quando alguém conta um segredo para nós, a gente tem uma cócega, né? Olha, eu vou falar para aquela pessoa que ela é minha amiga, meu amigo. A gente quer revelar o segredo, contar o segredo. E eu, por revelar muitos segredos no meu interior, tive muitos problemas. Até hoje, eu colho essa plantação do passado. Nós não conseguimos guardar segredo, mas o Senhor guardou esse segredo no seu coração. Ninguém sabia. Quem sabia desse segredo era quando Jesus se fez carne, andou no meio do povo de Deus. Quando ele começou seu ministério, ele encontrava uma pessoa que estava possuída pelo demônio. O que o demônio dizia a respeito de Jesus para ele? Vieste nos atormentar antes do tempo? Filho de Deus. E aí Jesus mandava eles calarem, porque Satanás, os demônios, estão numa dimensão mais elevada do que nós. São seres espirituais que possuem aqueles que lhe pertencem. Como nós somos possuídos pelo Espírito, temos a vida de Cristo. A nossa vida é governada não por Satanás, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te guiará continuamente. Então, por isso que a nossa história aqui na face da terra é apenas uma história, irmãos. Podemos dizer o seguinte: é a história da nossa salvação. E se você teve o privilégio de crer, como muitos aqui, jovens, já creram, tem a oportunidade de conhecer o Senhor, ainda pelas Escrituras, comunhão com Ele, pelo relacionamento com os irmãos, porque Cristo está no irmão, Cristo está na irmã. Quando eu tenho comunhão com o irmão, com a irmã, eu estou tocando o próprio Senhor, tocando meu irmão, tocando a minha irmã. Isso não é maravilhoso? Nós somos famílias eternas do Pai. Então, queridos, aqueles profetas, o que eles profetizavam? O Espírito soprava no ouvido deles. O Espírito vinha, soprava. Muitas vezes aparecia em figuras humanas. Este era o Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Espírito vinha e falava com os profetas, eles profetizavam, e profetizavam a respeito de Cristo, sem saber. Os fariseus, eles interpretavam que a lei de Moisés, os salmos e os profetas anunciavam que viria o Messias. Mas quem profetizou para os profetas, para que os profetas profetizassem? Quem estava lá com os profetas? Vamos abrir em 2 Pedro. 1 Pedro, perdão, irmãos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nesses dois versículos, que ele é fundamental para as nossas considerações. 1 Pedro 1, versículo 10 e 11. Preste atenção, irmãos.
Esse aqui era um pescador, um cara turrão, era Pedro, mas agora ele tinha vida de Cristo. Então ele pôde falar, interpretar isso sob a unção do Espírito. Ele disse assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os profetas profetizaram a respeito da graça que era destinada a nós, irmãos. Olha o versículo 11: investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de quem? De Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Era o Espírito de Cristo que inspirava ali os profetas a profetizarem. E às vezes era o Senhor que também se aparecia ali a eles de uma forma tão linda, irmãos. Irmãos, foi o Senhor Jesus quem apareceu lá a Josué, de uma forma tão linda. Eu não vou explicar muito, mas para a gente citar mais os textos, não vai dar tempo. Abra comigo em Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué, capítulo 5, versículo 13. Que diz assim, vamos ler do 13 até o 15, para a gente ter uma visão mais ampla aqui do texto. Diz assim, Josué, capítulo 5, a partir do verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem. Este homem aqui é Jesus, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Por que nós sabemos que é Jesus aqui? Irmãos, todas as vezes que um filho de Deus do Antigo Testamento se prostrou diante de um anjo enviado pelo Senhor, o anjo dizia o seguinte: levanta, eu sou conservo seu. Anjos são ministradores. Nós vamos julgar os anjos, diz a palavra de Deus. Tem muitos aí que estão se subjugando e buscando visões de anjos. Compreende, irmãos? O perigo que é isso? Mas aqui era um recado muito importante. Adorou, e este homem não falou: ó, levanta aí que eu sou. Não. Era o Senhor Jesus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de ser adorado, de ser louvado. Então Josué se prostrou, o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Senhor Jesus, ele é o príncipe do exército do Senhor. Olha o que o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Mas por que ele tinha que tirar a sandália dos pés? Por que o lugar era santo? A Bíblia não se contradiz. Lembra lá quando Moisés viu aquela sarça ardente que queimava e não se consumia? Moisés foi para lá para ver aquela grande maravilha. Chegou perto, que nosso Senhor, o eu sou, diz para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você vai pisar agora é santo. Aqui da mesma forma. Que lindo, irmãos, é isso. Você vê nosso Senhor Jesus Cristo em toda a história da humanidade, ele se fez presente, parte com o seu povo. E este povo aqui foi salvo pela cruz. Esse que apareceu aqui, um dia iria morrer por Josué.
e por todo o seu povo, e morreu por mim e você também. Irmãos, a história da salvação, ela é maravilhosa demais. Irmãos, é empolgante demais, querido. Não compensa você ser religioso. Deixa de ser besta sendo religioso. Vai viver a vida com o Senhor, com seus irmãos em Cristo. Religião tem regras, tem mandamento. Eu não sei o que, isso, não sei o que. É uma carga nas costas das pessoas. Parece que o povo gosta de ficar encabrestado nessa imundícia religiosa que escraviza as pessoas, que deixa elas telelé da cuca. Telelé ou lerelé da cuca? Não sei como é que é mais. Olha, com aquelas ameaças, Deus está mostrando aqui, se você não sei o que, Deus vai te amaldiçoar. Tem misericórdia. Como é que pode, irmãos? Por isso que Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Eu lembro de uma história linda, está escrito lá em Daniel capítulo 3. Vocês se lembram que quando aquele rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua, todo o seu povo era para se prostrar diante daquela estátua, e depois, quando ouvisse o som da flauta, da cítara, da gaita de fole, os instrumentos, quando tocar, todo mundo reunido tem que se prostrar diante da estátua. E aí deram o sinal, tocaram os instrumentos, todo mundo se prostrou. O que estava prostrado assim olhou, tinha 3 jovens de pé lá assim. Foram correndo falar para o rei: rei, você não fez um decreto de que todo aquele que se não prostrar diante da tua estátua que você levantou vai ser lançado na fornalha ardente? Foi. Porque alguém não se prostrou? Tem 3 hebreus que não se prostraram, não. Eu vou lá ver essa questão aqui. Rei Nabucodonosor chegou. Vou dar mais uma chance para vocês. Toque de novo a flauta, a gaita, fole, os instrumentos. Vocês se prostrem. Não era uma teimosia deles. Muito bem. Mas eu quero que os irmãos leiam comigo alguns versículos desse capítulo 3 para se alegrar. Daniel capítulo 3. Aí, veja aqui que no versículo 15, Daniel 3, verso 15, ele fala de novo. Porque no 14, falou Nabucodonosor, ele lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei ou que eu erigi? Versículo 15: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você conhece um homem valente assim? Ele era o poderoso aqui, o rei Nabucodonosor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego no verso 16 ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se Ele não quiser livrar,
fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Imagina que como é que foi a fúria do rei Nabucodonosor. Ele deve ter ficado muito estressado, né? Imagina a raiva dele. Ah, é? Vocês estão falando aí? É? Manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. Chamaram ali, na sequência do versículo aqui, chamaram os homens lá fora. Ah, Thaís, amarra eles. Amarra bem forte eles. E aqueles homens que lançaram eles lá na fornalha acesa, eles morreram, porque estava muito quente. E os 3 foram lançados na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei foi lá, sentou. Olha o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. O que é que está acontecendo? E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: vem aqui, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo meus irmãos, 4 homens soltos, que andam passeando no fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Essa mesma admiração foi aquela que, quando Jesus acalmou toda aquela tempestade e o vento lá no barco, lembra qual foi a ação dos discípulos? Quem é este que acalma o vento e as tempestades? Quem é este? É Ele, é Jesus. Aí ele diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, Jesus, e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Aí veja o que o rei fez: faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra os deuses de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Este não é apenas o nosso Deus, irmãos, porque Ele é Deus, mas Ele, uma vez que cremos que morremos e estamos com Cristo, Ele é o nosso Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, irmãos, me empolga, porque... E aí ele diz assim no verso 30, e o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Onde coloca um filho de Deus, há prosperidade. Agora, quando vem a tribulação, quando vem um problema, o Espírito encontra em nós murmuração, reclamação: ah não queremos, não vamos, etc. Antes da glória tem a cruz. Lucas 24. Mas por que nós somos tão relutantes com o Senhor, irmãos? Por que nós fazemos tão pouco caso deste que é tudo sobre nós, fez tudo por nós?
Deus na cruz entregou seu Filho. Vocês têm dúvida de que Jesus não teve o início ali no ventre de Maria? Ele já era um com o Pai? Deixa eu ler só mais um versículo, vocês permitem? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias 5, verso 2. Aqui nós vamos... Aí tem tantos outros textos, eu separei aqui pelo menos uns 20 versículos mais. Nosso tempo já está estourando, escasso. Diz assim: veja aqui, irmãos, mostrando que ele já era antes da fundação do mundo. Miqueias 5, versículo 2, está escrito assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Agora escuta aqui: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia, irmãos. Oh, bendito Cristo. Irmãos, que a gente possa louvar o nosso Senhor com mais alegria no coração. Quando vamos cantar cânticos de louvor ao Senhor, parece que nós somos uns zumbis. Vamos louvar, vamos louvar. Cristo tem poder, Ele habita no meio dos louvores do teu povo. Aquilo que já existia antes da fundação do mundo, agora, Ele se tornou carne, homem, quando entrou na nossa história. Lembra de João 1:1? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Jesus. E João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nasceu da Virgem, aquele que era desde a eternidade, para cumprir tudo por nós, para sofrer por você, para sofrer as minhas e as suas rejeições, para morrer numa cruz e nos incluir na sua morte e ressurreição, para termos a vida de Cristo, a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Jesus, Tu és tão grande, tão perfeito, tão amado das nossas almas, que Teu Espírito Santo, Pai, forma mais e mais de Cristo em nós. Nos ajuda a conhecê-lo em toda a realidade, como realidade espiritual na qual Ele é e habita em nós. Continue falando conosco, Pai. Continue se revelando a nós. Dai-nos mais e mais e mais e mais e mais de Cristo. Precisamos tanto dEle. Sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer. Nos ajude, Senhor, a conhecê-lo. Que essa palavra, Pai, frutifique em nossos corações, também nos corações daqueles que ouvirão pelos meios de comunicação. Pai, muito obrigado por esse tempo de céu na terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.